Eu acho que não sei se abre mão da sua proposta. Não, abre. Faça a Vamos apresentação. fazer então a apresentação inicial, tá? Ok? Para dar uma nivelada geral. E após essa apresentação, Abre o debate. a gente abre o debate para todos poderem Agora participar. sim, tem que ter um tempo de perguntas e respostas, estipular um tempo, Vamos 1 lá. minuto, 2 minutos, depois para o debate, Tá porque certo, senão a gente vai o dia todo aqui. Então vamos lá começar. Todos aí conseguem, tá? O mapa está meio claro, né? Mas para poder identificar, ou seja, qual que é o objeto nosso aqui principal na bacia do Rio de Contas? Nós temos aqui a região do açude de Anagé, essa barragem que foi construída, como o senhor falou, para poder criar um polo de desenvolvimento regional, né? Para irrigação, para lazer, para abastecimento humano, né? Usos múltiplos. Para vários usos, né? O único uso que nós não temos aqui é geração de energia. Essa barragem pereniza uma boa parte do Gavião, chegando perto do Petra. Tá? Não. O Gavião é todo perenizado. Eu sei. O Gavião é perenizado e o Gavião cai no Rio de Contas e o Rio de Contas vai para o Petra. Ok? Então nós temos duas barragens, tá, que estão próximas e que são, aquela lá é gerida pela Chesf, essa aqui é pelo Denox. Como eu falei, essas águas aqui que estão em azul mais escuro, elas são geridas pela Agência Nacional de Águas. Todas as demais são geridas pelo INEMA, tá, que são águas de domínio do Estado da Bahia. Isso quer dizer que quando eu quero pegar uma autorização para usar água na barragem, eu pego na ANA. Tá? E isso acontece aqui na barragem. Provavelmente vários aqui de vocês têm uma outorga de direito de uso. E essa outorga foi dada pela ANA para que vocês pudessem usar água aqui na barragem. Tá? São 55 usuários outorgados. A maioria são de irrigantes, que estão na beira da barragem. Existem a cidade de Caraíbas, que faz a captação de água para a cidade. E existe, inclusive, lançamento de esgoto também nessa região. Tá? Então, todas essas águas aqui, mais o funcionamento da barragem e a atribuição da água. Quando a água cai no rio, que hoje estava caindo em torno de 500 litros por segundo, tá? Esses 500 litros por segundo era um valor que o Denox garantia para sempre manter o que a gente chamou de vazão remanescente, ou vazão ecológica no rio. Tá? Então essa vazão, ela vinha sendo praticada já há um bom tempo, com 500 litros por segundo, tá? Que seria a vazão suficiente para atender uma boa parte dos usos, enquanto a maior parte da vazão era destinada aos usuários de cima da barragem, de montante. Tá? Só para vocês terem uma ideia, essa barragem foi construída para regularizar, para manter uma vazão. Vamos supor que ela estivesse cheinha, tivesse que manter uma vazão. Ela poderia manter uma vazão de 3.600 litros por segundo. Tá? Quando o rio não tinha barragem, ele era um rio intermitente. Quando chovia, tinha água. Quando não chovia, ele secava. Tá? Hoje não, hoje esse rio tem a possibilidade de ser perene, né? Uma boa parte dele é perene e a vazão que poderia ser perene está 3.600 litros. Esses 3.600 litros seria a vazão que corre no rio e aquela que ela é usada pelos irrigantes, pelas cidades que estão dentro da barragem. Okay? Então por isso que nós colocamos aqui o que nós chamamos de vazão em torno. O entorno consome em torno de 500 litros por segundo, que são as vazões outorgadas. E aqui nós temos aquelas vazões para baixo. Tá? Em determinada época do ano, nós não temos, esses 500 litros por segundo não são suficientes. Isso já aconteceu no passado. Então já houve uma liberação maior, né, como nós vamos mostrar ali. Tá? Que existem, lógico, irrigantes, existem
existe gado, existem comunidades que devem ser atendidas também. Pois é. Também. Não são suficientes para a demanda otorgada. Não, acontece o seguinte, nós temos hoje, o otorgado está na barragem, 500 litros por segundo. O rio, ele tem uma vazão de regularização de 500 litros também. Então é 500 para cima e 500 para baixo. Tá? Em determinada época, quando a estiagem pega, há necessidade de aumentar essa vazão. Tá? Isso já ocorreu algumas vezes. Tá? Já ocorreu. E aí você abre a válvula de espessura que tem lá na barragem e corre mais água para baixo. Tá? Porque nós temos aqui alguns usos, né, que estão aqui na beira do Rio Gavião e que precisam ser atendidos e às vezes numa estiagem forte eles não conseguem, uma seca forte. Tem piscicultura também, criador de peixe. Também, piscicultura, uso de hotéis, né? Tem vários usos aí na barragem, tá? Bom, como que a gente monitora isso? Nós temos aqui, lá no finalzinho do Rio Gavião, nós temos uma estação de monitoramento, tá? Que mede a vazão que chega lá, a quantidade de água que chega lá. Então lá de Brasília nós sabemos qual que é a vazão que está chegando lá. Então nós podemos, olhando o rio aqui, sabemos se há ou não necessidade de aumentar ou não a vazão. Só que essa é uma informação, diríamos, burra. O que é informação burra? É informação direta que pode ser que a situação presente, o rio está com a vazão baixinha, mas os usos são pequenos, não há necessidade de abrir. Não podemos jogar água fora. É isso? Então nós temos que fazer essa gestão com responsabilidade. Porque vocês imaginam o seguinte, da barragem até o finalzinho do Rio Gavião são 105 quilômetros. Mediram aqui, falaram que talvez seja até mais. Daqui até lá, na época da seca, o rio vai fazendo muitas curvas, tem muitas barraginhas, e existe então uma perda muito grande dessa água. Então, essa situação de soltar essa água no leito do rio pode provocar um uso irracional. Tá? Ou seja, a gente está jogando água fora, porque a água pode evaporar ou pode infiltrar. E os usuários acabam não sendo atendidos. Tá? Então, temos que usar a parcimônia, temos que ser econômicos nisso aí. É isso que a gente tem feito e o DENOX já faz isso há muitos anos. Tá? Bom, essa situação tem gerado o seguinte gráfico. Essa figura aqui mostra o volume do reservatório de Anagé de 94 até 2012. Tá? Então nós vemos aqui o seguinte, aqui acho que houve um erro no gráfico, né? Provavelmente há um erro aqui, falta de informação. Mas o que aconteceu nos últimos anos? Nos últimos anos, de 2008 para cá, nós estamos tendo uma seca que nós nunca antes tínhamos presenciado. Vocês veem o seguinte, que estava sempre o volume lá em cima, em torno de 200 milhões de metros cúbicos, que é mais ou menos o que tem hoje. Hoje, nós estamos com 200 milhões de metros cúbicos armazenados lá. Esse número aqui, ó, era a média. Quando chegou em 2008, baixou. E baixou muito fortemente. Tá? Isso coincide, o Marcos vai mostrar para vocês, com uma seca que está acontecendo no Brasil, que há muitos anos não acontecia. Como o reservatório é novo, relativamente novo, né? Nós não tínhamos tido isso ainda aqui nesse reservatório. Né? Isso causa um medo das pessoas. A Josana pensou, meu reservatório está secando. Né? E essa figura explica muito bem isso. Olha, vocês veem aqui, como chegou em 2012. E se a gente for para mais para frente, tá? Isso é mais fácil ainda de entender. Olha só. Aqui é a cota do reservatório. A cota 402. Quando chegou aqui, até 2013, ele vem baixando. Tá? No início desse ano, tá? Uma chuva forte, ou seja, houve então um enchimento muito bom do reservatório.
Então nós tivemos, até de 2012 até 2013, vocês viram lá que estava baixando, ele continuou baixando e chegou aqui numa cota, diríamos, não perigosa, porque ele é muito grande, mas numa situação nunca antes vista. Né? Ele baixou cerca de 10 metros. Nós temos aqui 14 de novembro de 2013 até 14 de janeiro. Ele variou 10 metros. Tá? Mais de 13. Segundo o registro aqui está. Talvez seja mais que isso. Mais 13. 399. Não, por aí, 13 metros. Você tem razão. Eu estava fazendo a conta errada. Em torno de 13 metros. Né? Então o que nós tivemos? Um período que todo mundo estava acostumado com ele lá em cima. Eu gostaria de... Gente, por favor. E de 2008 para cá, ele desceu muito forte. Felizmente, no início desse ano, ele subiu. Isso causa medo nas pessoas. Ele vai subindo, vai descendo. Como que a gente faz para poder gerenciar isso? Né? O reservatório funciona mais ou menos da seguinte forma. Nós temos um volume máximo na cota 412, de reserva. A reserva total é 255 milhões de metros cúbicos, tá? De água, 255 bilhões de litros de água. Tá? Tem um volume crítico, que é na cota 395, tá? Onde começa a haver dificuldade para poder operar as válvulas. Tá? E tem um volume morto, que é aquilo que vocês todos os dias estão vendo aí do Cantareira, lá em São Paulo. Só que o volume morto aqui ele é bem pequenininho. São só 8 milhões de metros cúbicos, 8 bilhões de litros. Tá? Como eu falei para vocês, ele tem uma capacidade de 3.600 e uma vazão de perenização de 500 litros por segundo. A ANA, então, tem lá 55 outorgas no entorno, ou seja, são pessoas que têm autorização para usar essa água. Elas têm um documento que estabelece quanto de água elas podem usar, qual que é o período que ela pode usar, emitido pela ANA. Né? A jusante. Parece que os bancos são maior atualmente. Talvez. Não, nós fizemos recentemente um estudo, que em 2012, até passar aqui, tá vendo? O que aconteceu nos últimos tempos? Em 2007, o DENOX, por iniciativa do diretor do DENOX, instituiu a comissão gestora. Tá? Então existe a comissão gestora, que nós falamos de comissão gestora do Açude, ela foi instituída por uma portaria do DENOX. Na época, nós tínhamos o Eudoro, que era o diretor do DENOX, que achava muito importante a instituição disso. E ela foi lá ter uma portaria. Essa comissão gestora, tem várias pessoas que podem dar o testemunho aqui do funcionamento dela, né? Ela é anterior ao comitê, né? Que foi feito depois pela lei baiana, né? O comitê da Bahia, o comitê do Rio de Contas. Bom, em 2011, o IDAM, tá? Que eu acho que é representado por você, né, Alex? O IDAM solicitou uma liberação emergencial. Como vocês viram, de 2008 até 2013, o açude só caía. Ele só caía, mas também o pessoal de baixo estava precisando de água. Então nós tínhamos um problema, como você está falando, faltava água em cima e faltava água embaixo. Faltava água para todo mundo. Tá? Depois o IDAM, ele entrou com um ofício lá na ANA, falou assim, olha, queremos que solte que o pessoal está precisando de água. Nesse momento, nós fizemos um estudo dos usos da água. Será que o problema era que estava usando mal a água? Se era problema climático? Qual que era esse problema? E nesse estudo se identificou o seguinte, que o que está sendo utilizado na barragem, ele é muito próximo ao que foi autorizado. Tá? Os estudos lá da área irrigada é muito próximo. Tá? Então nós temos um conhecimento bom do que está sendo usado em cima da barragem. Na parte de baixo, foi estimado que precisaria também de cerca de 500 litros por segundo para atender a área irrigada e bovino e atendimento de comunidades para baixo. Também foi feito esse levantamento. Tá? E com esse levantamento, em 2011, a ANA solicitou ao DENOX para aumentar de 500 para 1.500 litros por segundo
a vazão saindo do açude. Tá? Ela liberou isso. Passaram-se alguns dias, como isso aconteceu em outubro, nessa mesma época, começou a chover, imagina. Tá? Como começou a chover, as águas voltaram, né? E essa autorização para aumentar foi reduzida, então voltou-se logo depois a se praticar 500 litros por segundo. Tá? Da onde surgiu essa solicitação? Da comunidade ajusante. A comunidade ajusante falou: estava faltando água, a Ana verificou que realmente precisava liberar, pediu para o Denox aumentou a vazão, passou a descer mais água, voltou a chover, a gente trancou de novo a água. Tá? Ou seja, continuaram a ser atendidos os usos. Só que naquele ano a coisa estava meio complicada, porque aquela chuva durou pouco tempo. Tanto que em março, tá? Nós estamos falando de 2011, em março o IDAM novamente, olha, não, acabou a água de novo. Aí pediu para liberar o valor de 10 metros cúbicos por segundo, 10 mil litros por segundo. Como vocês lembram, eu falei que essa barragem foi feita para liberar no máximo 3.600. Tá? Então pediu para 10 mil. E esses 10 mil, na situação que estava lá naquela época, era um perigo maior ainda para a barragem. Ia acabar faltando mais ainda para a jusante e para a montante. Então a Ana negou essa autorização e pediu, à época, para a comissão gestora discutir isso, tanto com o pessoal de cima quanto de baixo, qual seria a melhor forma de liberar. Isso em 2012. Nós estamos em 2014. Tá? O ano de 2012 acabou. 2013, nós não tivemos notícia disso, por isso que é importante a gente ouvir aqui o que aconteceu, né? Nós não sabemos o que aconteceu, mas não foi feita uma liberação maior, até porque o açude estava descendo, até o final de 2012 ele continuava descendo, tá? Foi até o fim. Aí chegou janeiro, vocês viram, pum, choveu, São Pedro resolveu aparecer por aqui, choveu, encheu o reservatório, né? E a água lá em cima chegou a ser mais de 80%. Em setembro agora, houve então, como eu já contei a história, o pessoal de Barra da Estiva e mais um punhado de gente mandaram um ofício para a Ana. Nós fizemos um estudo e nesse estudo nós propusemos o seguinte, isso aqui é importante. Entre 4 e 10 de outubro, que deveria ser liberado 3.600 litros por segundo. Tá? Ou seja, durante um período mais curto, para tentar dar uma vazão maior para a água chegar mais rápido. Nas nossas contas, a água demora em torno de 8 dias para sair da barragem e chegar até a Barra da Estiva. Eu já vi alguns comentários, não, demora 15 dias. Né? Ou seja, esse número depende. Por que está dependendo? Existe muito barramento. Então, se liberar água, a água fica retida no barramento. Ela tem que encher aquele barramento para continuar correndo. Entendeu? Então, ou seja, como nós temos muitos barramentos, ela provavelmente já está demorando mais. Mas a ideia nossa era aumentar essa vazão durante uma semana para ela ser muito maior do que aquela que estava sendo praticada para chegar lá embaixo. Feito isso nesse período, reduziria para 1.500. Tá? E depois, a partir de 9 de novembro, hoje é dia 30 de outubro, né? Ela voltaria ao normal. Tá? Junto com isso aqui, nós pedimos que fosse organizada uma reunião nessa região. Tá? Que não dá para fazer gestão por telefone ou por e-mail. Não dá, a gente tem que ver a água. A água é água, é física, né? E as pessoas também, né? Então, nesse mesmo solicitação que a gente fez para o Denox, a gente falou assim, Só uma partezinha. Eu queria lhe mostrar uma mensagem do pessoal lá de Mirante. Fizemos um convite à Prefeitura de Mirante, pessoal. O vereador lá não pôde comparecer à reunião, justamente porque está alagado 3 dias de água sem parar.
Aí depois você vai dessa. Não, eu estou falando o seguinte, essa questão não é hoje, né? Já tem um tempo que a gente está trabalhando com isso, desde o início de setembro. Tá? Então, nessa comunicação, que foi do início de outubro, a gente pediu para organizar uma reunião para a região, né? Para que fosse organizada aqui. Então, nesse período, inclusive, o comitê estava até em processo eleitoral, né? Na hora que eu estive com o Aurelino na Jequié, se conheceu lá, né? No da barragem, tá? E nós tivemos um problema, tá? Um problema que a válvula, que tinha ficado muito tempo naquela situação de 5%, toda travada, quando foi abrir, essa válvula, segundo informações que nós tivemos do Denox, ela só conseguiu abrir mais 500 litros por segundo. Tá? Então nós estamos hoje, desde 4 de outubro, tá? A liberação está de 1 metro cúbico por segundo. Tá? Você está de 1000 litros por segundo. Tá? Então esse é o quadro. Né? A válvula foi correta, ela por si, dentro de uma ordem, né? Porque a segunda resposta é que eu estou esperando. A primeira, a solicitação. A segunda, qual a obrigação na Constituição, na formação da barragem, dela perenizar até onde? É isso que eu queria ouvir. Felizmente não tem isso. Sabe por que não tem? Acho que tem. Não, sabe por que não tem, felizmente? Porque é o seguinte, a água é um direito de todos. a água é um bem, público. Ela não pertence ao município. Não é pertence ao município. Ela tem um limite para perenizar, não é isso? Não, mas deixa eu falar. E ela não pode perenizar eternamente. Mas deixa eu falar para o senhor. Gente, vamos lá? Estou concluindo, tá? Estou concluindo e vou passar para o Marcos aqui. Então, a questão da água, a gente tem que ter muita sabedoria para lidar com ela. Primeiro que ela é um bem público. Né? Que tipo de sabedoria, senhor? Que tipo de sabedoria? Aquela que a gente constrói com as pessoas. Nossa. Tá? Essa Muito bem sabedoria. colocada essa palavra. Mas Sabedoria. Não, mas a sabedoria é. É que a sabedoria existe várias formas, né? Senhor, desculpa eu fazer essa colocação. O que eu estou entendendo aí, representando a questão da quebrada, regida pela ANA foi aberta, conforme se serviço comunicado. Por quê? A vazão da água já foi, não foi concretizada, infelizmente, por causa de um defeito, de uma peça mecânica no mar. Sem os municípios de Caraíba e Anagé, que são aqui, eu acho, os mais. É claro que, como o senhor falou, que a água é mais interessante, então, pelo conhecimento que nós temos aí, houve uma tentativa da liberação e não foi conseguido. Sem Caraíba e sem Anagé, se avisar. Em andamento. Vamos lá. Então é o seguinte, o Marcos agora vai continuar para vocês para mostrar o seguinte, por que eu falei para vocês que foi aberto 500 litros por segundo a mais. Agora o Marcos vai explicar para vocês por que foi aberto isso, tá? E se foi possível ou não essa abertura. Eu gostaria de, logo na abertura, porque eu estou na reunião na Câmara de Caraíbas, se você me conceder um espacinho para mim, vocês dão continuidade aqui. Bom, gente, meu nome é Geso, sou presidente da Câmara de Vereadores de Caraíbas. A questão, a gente não foi comunicado, então não houve uma questão assim da gente fazer uma projeção. E aí eu temos sessão na Câmara agora nesse horário, 10 horas, eu mandei segurar um pouquinho, eu não poderia deixar de estar aqui presente. Então, em nome da Câmara de Vereadores, eu estou aqui preocupado com a situação de Caraíbas. Porque Caraíbas vive do turismo, Caraíbas vive da pequena agricultura, é onde financia, gera aí a merenda escolar, né? O assoreamento da barragem, que vem acumulando as areias, vem encostando quando a barragem abaixa, como foi o caso do ano passado. Com a construção da barragem lá de cima de Jacaraci, que está se projetando. Então há uma preocupação enorme em questão desse descontrole, que a gente acha que é um descontrole, e soltar esse registro de uma maneira elevada. Sabemos que deva ter o rio pereno, isso é natural, né? Não podemos deixar nossos companheiros aí sem água, mas que precisamos ter
um limite. Então, em nome da Câmara Vereador, eu estou fazendo aqui esse apelo aqui, que os senhores façam um estudo antes de liberar. Está feito aqui, se o senhor quiser ver, esse é volume, agora né? que vai mostrar. Pronto, eu não vou estar presente, mas aqui tem aqui os representantes de Caraíbas, nós temos aqui a Nangé, que faz parte aqui, divisa com o nosso município, nós temos aqui Belo Campo, né? Então nós temos aí os produtores das imagens, e quando a barragem abaixa, ela cria uma certa dificuldade. A nossa região é uma região pobre, onde os pessoal, quando não tem condições, eles migram para os grandes centros, para São Paulo, para os grandes centros. Isso causa um prejuízo enorme para a nossa cidade. Então eu gostaria de agradecer aqui ao representante da ANA, Wildes, os representantes aqui da Denox, né? E a todos os produtores e representantes da região aqui presentes, e que vocês continuem essa discussão. E me desculpa não chegar até o final, mas aqui temos aqui os representantes de Caraíbas, né? Vou defender bem o E gostaria que vocês da ANA tivessem um cuidado com a nossa região, porque a nossa região depende dessa água, e hoje a gente está vendo aí a situação climática do tempo, né, de São Paulo, do Sul, e imagina nós aqui no sertão, né? Então é isso aí, eu quero desejar a vocês aqui que tomem os melhores, aqui os produtores de manga da região, né, vários produtores, e quando a barragem baixa, como foi o caso do ano passado, a gente fica numa preocupação imensa, até entendendo também as margens do rio. E sem mais aí, eu agradeço a todos vocês, né? E me desculpa aí por eu ter que me ausentar. Tudo de bom, viu? Bom, então vamos passar a palavra. Então, bom dia a todos. Dando continuidade, então, né, à discussão aqui, o colega Wilde fez um pouco, né, do histórico, né, mais recente dessa questão da gestão do uso da água, né. Se a gente tomar um pouco mais atrás, né, a primeira legislação brasileira, né, do Código das Águas de 1934, né, que criou essa questão dos domínios da água, né. Então, como ele enfatizou, já lá em 34 no Código de Água você tinha o domínio, né, que é público, e também tinha o domínio particular do uso da água, né. Isso a partir da Constituição Federal de 1988, né, então a água foi, né, constitucionalmente declarado um bem público, ou seja, a água é um bem que pertence a toda a sociedade, certo? E logo a seguir, em 1997, né, o Brasil criou a Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei 9433, né, de 8 de janeiro de 1997, que ela disciplina, né, como deve ser feita essa gestão, o uso desse bem tão importante e essencial que é a água, que é o bem público. Então, alguns dos princípios, né, que estão estabelecidos nessa lei é a questão dos usos múltiplos, né, ou seja, a lei estabelece que sempre que, né, deve-se priorizar os diversos usos da água. Né? Por quê? Porque a água tende a diversos usos, né? Desde o abastecimento humano, né, a dessedentação animal, a geração de energia, ao lazer, né, a irrigação, a piscicultura, né, aquicultura, outros tipos, né, também. Serve também para diluição de efluentes, né, ou seja, muitas cidades, né, lança, né, ou tratada ou não tratada, infelizmente grande parte ainda lança efluentes não tratados no rio. E o rio, né, tem essa capacidade de autodepuração, ou seja, ele recupera um pouco, né, esse efluente até um determinado limite, né? Então, navegação, né, então são diversos usos da água. Então, o que se tem que fazer é se tentar compatibilizar esses diversos usos, né? Por quê? Porque alguns usos são usos concorrentes, né? Por exemplo, se você usa essa água para irrigação, faz uma captação do rio para irrigação, em geral, né, você utiliza essa água, é utilizada pela planta, né, evapotranspirada, e aproximadamente, né, em média, só 20% dessa água é que retorna para o rio para ser usado pelos os outros usuários que estão rio abaixo, né? Então,
se você tem a geração de energia, por exemplo, ela não é, de certa forma, consultiva, ou seja, esses usos que você capta e só uma parte retorna, a gente chama isso de usos consultivos, né? Ou seja, só uma parte é usada e retorna. Abastecimento humano também, ou seja, grande parte você usa, consome, bebe e só uma parte é que volta para o rio. E aquela água fica, né, parte dessa água fica indisponível para os outros usuários. Então, por isso que a lei foi sábia também e que diz que essa gestão, né, a gestão, ela deve ser feita pela bacia hidrográfica. Ou seja, aquela água que cai, né, você tem as serras, o divisor de água, toda a água que cai na bacia. Por quê? Porque se o usuário que está mais acima do rio utiliza muito essa água, vai faltar para quem está lá abaixo do rio. Então nós temos que ter essa visão do conjunto, enxergar a bacia como um todo. Né? Para quê? Para que não, né, tentar dirimir esses conflitos, né, dos usuários, né, acima do rio e abaixo do rio. Né? Todo mundo, né, na hora da escassez, tende, né, a olhar para o próprio umbigo, né? Ou seja, eu quero minha água e esquece a água de quem está abaixo. Então, para isso que existe a legislação, para isso que existem, né, as instituições para disciplinar, né, o uso dessa água. Então, um outro instrumento é o que garante o acesso a todos à água, já que a água é um bem público. Então, o poder público autoriza o uso dessa água. Então, como o Wilde falou, todo o uso da água e nos corpos, né, chamados de domínio da União, ou seja, nos rios, como o Rio São Francisco, por exemplo, que corta vários estados, aquilo é um rio federal. Então, qualquer captação do rio, direto do rio, tem que ter uma autorização, né, não só a captação, mas também lançamento nesse rio de afluentes, direto da Agência Nacional de Água. Então, ela disciplina, né, os rios e domínios da União. E também os corpos d'água, ou seja, os reservatórios que foram construídos com recursos da União. Né? No caso, esses dois reservatórios aqui, tanto a usina de Pedra, que a operação é a cargo da Chess. Então, a ANA autoriza a Chess a utilizar essa água para fins de energia. E aqui todos os usos também na barragem, captação direto da barragem, o lançamento direto da barragem tem que ter autorização da Agência Nacional de Água, que é o órgão que gerencia isso aí. Todos os outros rios, qualquer captação nos afluentes, né, todos os rios, ou no próprio aqui Rio Gavião, essa atribuição legal é do INEMA, né, do órgão gestor estadual. No caso, no estado da Bahia, é o INEMA. Então, só que a água é a mesma, não é isso? Por exemplo, a água que chega, porque se alguém capta aqui antes de chegar na barragem, né, sem autorização, ele está, né, ilegal, ou seja, ele precisaria de autorização do INEMA para saber se é possível, se tem água suficiente para ele fazer isso. Todas as captações diretamente da barragem, do entorno da barragem, também aí é a atribuição da ANA. E o quanto liberar, aí isso precisa ser feito em conjunto, ou seja, com o órgão gestor estadual, por isso que o INEMA está aqui, né? A ANA tem esse contato, essa articulação, porque a gente precisa saber isso aqui, quanto de fato precisa aqui, para quê? Porque a gente não guarda muita água aqui e prejudica os usuários aqui, não liberando, né? Liberando menos do que o necessário. Ou o inverso, né? A gente liberar mais e fazer com que a barragem vá secar. Então, por isso que essa gestão tem que ser com todos, né? E aí a lei, né, instituiu essa gestão, por isso, ou seja, a unidade de planejamento e gestão é a bacia hidrográfica, e ela tem que ser feita, né, como é a tendência a partir da Constituição de 88, de forma democrática, participativa, né, com os diversos usuários. Né? Então, por isso que, né, nessa autorização, por isso que a gente tem, né, está aqui para discutir. Né? Isso era feito desde lá da década de 30, 40, no Brasil inteiro. Todas essas autorizações eram feitas no âmbito federal por algum órgão. Né? Antes era o DENAI, né? Depois passou o DENOX para os outros órgãos públicos.
né, a partir da instituição da ANA, em 2001, isso ficou a cargo dos povos federais, a cargo da ANA. Então, essa gestão, como a gente viu, tem que ser feita com todos, com os usuários, por discussão, por isso que nós estamos aqui, né? Então, a gente espera que seja uma primeira conversa, que esse processo, né, a gente venha a construir de maneira o mais democrática, participativa e com todos, né? Então, por isso essa gestão. E a instância, né, que a lei criou seria o Comitê de Bacia, né? E podem ser criadas também comissões gestoras, né, dos usuários e integrado à bacia. Então, essas são as instâncias, né? Por isso que quando a gente fala assim, não, a ANA liberou para autorizar tantos metros cúbicos por segundo, né, aqui na barragem. Então, ela necessariamente não precisa fazer a consulta à prefeitura, né, para fazer isso, não tem atribuição legal, né? Ela precisa consultar todos os entes, né, o poder público também local, que deve ter assento garantido no Comitê de Bacia, ou seja, tripartite, tem representantes do poder público, representantes da sociedade civil organizada e representantes dos diversos usuários, né? Até porque muitos desses usos são conflitantes. Se você retira mais água para um determinado uso, vai ter menos água para outro uso. Então, essa negociação, essa discussão deve se dar no Comitê de Bacia. Por isso que ele precisa ser bem representativo, né? Se no caso o comitê não está sendo representativo, não engloba todos os usuários, vocês têm que lutar, brigar para que isso se dê de forma democrática, essa discussão. Então, só para a gente, né, dar essa panorâmica, eu vou entrar agora na discussão, né, mais técnica, né? Então, isso foi o que ocorreu com os níveis do reservatório, volume, né? Ou seja, esse é um reservatório que ele até tem uma regularização boa comparada com outros reservatórios, né, do país, né, inclusive um reservatório da região semiárida, um reservatório que tem um comportamento muito bom. Você vê que desde 94 ele praticamente ficou no terço superior dele, ou seja, níveis bastante confortáveis, né, e somente com esse enfrentamento aqui dessa seca, né, desde 2000, que a Bahia ela entrou um ano antes da seca em relação aos outros estados do Nordeste, né? Então, desde aqui, né, já tivemos um nível de afluência aos reservatórios, ou seja, porque esse é um rio intermitente, né, um rio perene. Então, quando se tem um ano de seca, a contribuição é praticamente muito pequena. As vazões afluentes ao reservatório elas são praticamente zero, né? Então, os rios, né, do semiárido como um todo, você tem uma variabilidade muito grande, né? Nos anos que são muito úmidos, chuvosos, você tem uma vazão, né, relativamente grande, que os reservatórios até chegam a sangrar, né? Ou seja, enche todos. E naqueles anos secos, praticamente fica zero, ou um valor bem pequeno que o reservatório não consegue se recuperar, né? Isso, por exemplo, nos reservatórios, você tem uma demanda associada a eles muito grande. Com 2, 3 anos de seca, tem muitos reservatórios, por exemplo, que está atuando, né, na Paraíba, Rio Grande do Norte, o sertão de Pernambuco, reservatório desse porte que eles já estão praticamente secos, né? A esse não, ele está relativamente confortável até em relação a outros reservatórios desse mesmo porte no semiárido. Então ele sofreu de fato, a partir de 2008, teve uma queda, né, aqui houve uma pequena recuperação, e chegou aqui, agora nós estamos aqui em 200, né? Ou seja, ele chegou agora, nós estamos nesse nível aqui. Realmente ele conseguiu uma boa recuperação no início desse ano, 2014, né? Ou seja, é um reservatório, de certa forma, confortável. A gente viu que ele tem uma capacidade de regularização. Ou seja, como é que a gente calcula esse valor? A gente tem os dados, né, do histórico de todas as vazões que chegou ao reservatório. A gente faz com uma simulação, né, no computador, porque você tem o que chega no reservatório, você tem a evaporação direta no reservatório, vocês têm o consumo, né, tanto a montante como no entorno do reservatório, quanto foi liberado para o reservatório. Então a gente vê como foi essa variação e com isso a gente consegue verificar quanto esse reservatório pode liberar sem que ele tenda a secar.
Então esse valor máximo, né, de regularização para esse reservatório é em torno de 3.600 litros por segundo, ou seja, 3,6 metros por segundo. Se a gente liberar continuamente mais do que esse valor, a tendência de médio prazo é ele secar, certo? Então esse é um limite, né, um patamar. É por isso que eu falei. Mas isso... É um bem, você acabou de dizer que a água é um bem humano. Para todos. Muito bem. É para todos, vírgula, dentro do limite da capacidade de cada reservatório. Então, essa é a capacidade. Então uma pessoa lá tem um baitava lá embaixo, que hoje quer, está faltando água, solta a água de Anagé. Não é, é dentro de um limite da capacidade daquele reservatório. Então, até aonde vai? Até tal ponto. Vocês é que têm que controlar isso. Então, vou dar um exemplo para você. Eu vou fazer um depósito na minha casa de 5.000 litros. Ele dá para minha casa? Não. Daqui a pouco eu quero botar para 8 casas. Acabou, não pode. Para isso que existe. Para existem os órgãos, né, as instituições. Não é ilimitado esse bem, não. Não, claro que não. A água é um bem limitado. Né? E esse limite a gente está vendo. Então esse patamar, né, esse limiar em torno de regularização do reservatório é em torno de 3,6 metros por segundo. Então esse é o limite. Se liberasse direto durante longos e longos anos esse valor, a tendência do reservatório seria secar, né? Então para isso existem os estudos, para isso, né? Então como é calculado isso? A gente tem que ter essa informação exatamente dos níveis mínimos e máximos do reservatório, para saber qual o volume útil dele, essa capacidade, né? Em casos excepcionais, você tem ainda uma reserva aqui abaixo, que é chamada reserva estratégica ou volume morto, que é o que São Paulo agora está usando para abastecer, porque os reservatórios lá secaram todos, né? E outro dado importante é essa relação da cota, área e volume do reservatório, ou seja, é a forma do reservatório. Por quê? Porque você tem, para cada cota, você tem a área do espelho, né, e o volume correspondente de água nele. Isso é importante para a gente saber qual é o volume, naquele nível que ele está, por isso que a gente instala réguas, né? A gente, cooperação com o DENOX, temos réguas para o nível, para medir essa altura da água, para a gente saber quanto que tem de volume. E o espelho, a área, é importante saber, principalmente na região semiárida, o quanto você tem de perda por evaporação, que realmente é um valor realmente grande na região semiárida. Então, os efeitos do assoreamento, vocês levam em conta? O assoreamento, ou seja, um reservatório, quanto mais tempo o reservatório tem, e dependendo do uso que se faz ao montante, né, se você tem um trato cultural do solo, né, o tipo de solo que tende a carregar mais sedimentos, a tendência é que aqueles sedimentos todos, né, desmatamento, né, da mata ciliar, e também não plantar em curva de níveis, tudo isso tende a esses sedimentos vir e cair no reservatório e você diminuindo essa área útil do reservatório. Então isso em geral você tem, né, esse é um processo mais longo, né? Então você pode vir, assim, reservatórios que têm 80, 100 anos, você tem às vezes uma redução de 10, 15%, né, com essa questão dos sedimentos. A ANA tem algum estudo, alguma perspectiva ao longo do tempo, fazer dragagem nesses reservatórios para melhorar a gente não depósito de água? Existe esse parâmetro? Dragagem não, o que a gente faz, ou seja, a gente faz essas ações, né, de mais assim, efetivas, são a cargo de outros ministérios, de outros órgãos, como o DENOX e outros órgãos parceiros. Então a gente analisa os estudos, verifica, tendo a necessidade, a gente, né, incentiva, faz cooperação com os outros órgãos para que executem essas ações. O que a gente fez em vários reservatórios foi feito esse levantamento, né, foi feito estudo que a gente chama de batimetria, né? Ou seja, utilizando o barco, né, através de emissão, né, a gente vê a profundidade e a gente estabelece uma nova curva dessa, ou seja, a gente tenta calcular quanto realmente de sedimentos que foi, para a gente ter essa informação nova. Num reservatório como esse, que é de
assim, não tem 100 anos, né? Ou seja, é um reservatório mais recente, esse valor não é tão distinto quanto do que originalmente da construção, porque esses valores aqui, eles são estabelecidos quando da construção do reservatório, né? Feito o trabalho de batimento e topografia no reservatório com as curvas de nível, então a gente traça essas informações. Ou seja, o ideal é que a gente atualize essa informação através desse trabalho de batimetria, que a gente vem fazendo isso, né? A Ana fez com servidores, colegas próprios, eu participei de vários trabalhos desses em alguns reservatórios na Paraíba, né, e outros no Rio Grande do Norte, e a gente vem contratando também, né, serviços para que sejam feitos isso nos reservatórios que tem uma vida, um reservatório mais antigo, lá da década de 20, 30, né, alguns dos Denox, né, o Denox tem feito isso juntamente com o Denox para levantar melhor essas informações. Nesse caso, a gente acredita que para esse reservatório isso não é ainda um problema sério, assim, ou seja, as informações que a gente tem é que realmente são esses volumes, ou seja, a tendência é ter mais sedimentos. Deixa eu só tirar uma dúvida técnica para depois, quando for discutir. Eu só me preocupo com o seguinte: tem um estudo que fala que pode ser liberado 3.600 litros por segundo na barragem. Se você observar o período até de existência da barragem, é um período curto em relação à seca que todo mundo diz que há 80 anos, 100 anos que a gente não vê um período de seca. Nós não temos essa previsibilidade de chuva, mais não, por conta de todas essas questões ambientais que existem no mundo, né? Nós não temos mais como prever essa questão. Não incorre num erro esse cálculo, levando-se em consideração que a gente não tem essa previsibilidade. Se você observar a série histórica da barragem, ela é muito curta em relação à seca que nós estamos enfrentando agora. Que há 80 anos que não se vê. A gente não sabe o comportamento dessa barragem nesse momento agora extremo, entendeu? Será que não incorre num erro esse cálculo? É isso, essa parte técnica, depois a gente discute as outras. Na verdade, deixa eu só completar a pergunta dele, que a resposta talvez possa ser a mesma. Certo. A minha pergunta é o seguinte: nós estamos entrando agora num período chuvoso, né? E eu quero saber o seguinte: qual o tempo, né, de processamento de todos esses estudos? Porque nós estamos falando aqui, discutindo aqui agora, a liberação de água já no período chuvoso. Eu nem sei mais quais são as necessidades dos que solicitaram a água, né? Pode ser que eles já nem mais solicitem, nem mais necessitem. E a gente está discutindo aqui o tempo todo em estudo, números e etc. Eu quero saber qual é o lapso de tempo desses estudos, por quanto tempo na realidade, essa análise ela é feita com que velocidade, até mesmo dentro do próprio princípio que foi dito aqui, de racionalizar o uso. Cálculo desses valores? Velocidade, não, eu quero saber o seguinte: no processo inteiro, de quando eu solicito até se formular todos os estudos necessários para a liberação dessa água, já se passou quanto tempo? Né? Porque às vezes a gente está discutindo uma coisa aqui e dentro dessa racionalização da utilização dessa água, a gente pode estar, por exemplo, liberando uma água agora, já não mais necessária, e aí indo embora, né, sem essa racionalidade da utilização. Tentar responder. Só tentar responder. Nesse caso aí, quando a gente libera água em qualquer reservatório, a gente fica tomando informação da situação dos anos. Por exemplo, se choveu e o rio pegou água, a gente fecha a comporta, não para de fazer. O que aconteceu em 2017. Isso é rápido, porque a gente funciona aí um dia por e-mail. O sistema ele é tão rápido que às vezes alguém liga para lá e vai para uma mesa. Antigamente isso, passava um mês. Não. Por exemplo, hoje, os reservatórios que a gente opera por exemplo, na Paraíba, Rio Grande do Norte, é quase em tempo real. Hoje tem os usuários, né, alguns observadores que estão lá no Rio que medem, que me mandam via WhatsApp quanto é que está a cota, os níveis. O cara que opera da Chess a barragem, ele abriu lá, ele me manda na mesma hora o e-mail, o WhatsApp, ou seja, essa velocidade de informação hoje, devido à tecnologia, está bem mais rápida do que essa decisão. A comissão gestora acompanha de perto todos os dias essa informação. Então deixa eu só quero aqui só como está falando que é tempo real. Qual é o funcionário responsável do Denox hoje pela barragem de Anagé?
Não, assim, queira ou não queira, que solte água, quem é o responsável? Porque antigamente tinha seu Leitão, não era isso? Aposentou, ficou um bocado de tempo sem responsável, queira ou não queira, pela barragem. Como é que era tempo real se antes não tinha nenhum funcionário na barragem? Não, aqui tem que deixar claro certas coisas, porque aqui, depois aí sim, porque aqui tem que deixar claro certas coisas. A barragem ficou muito tempo aí, na mão do Leitão, que era aposentado e não tinha vínculo nenhum com o Denópolis. Depois da comissão gestora... Depois da comissão, ano passado mesmo, teve a maior seca que a barragem se passou, queira ou não queira. Hoje se discute, soltar uma água, queira ou não queira, todo mundo precisa da água. É claro que todo mundo precisa. Mas Barra da Estiva é o quê? Uma região chuvosa. Tem que soltar água da Caatinga para Barra da Estiva. Tem que criar. Não, eu conheço, passo lá, região de café. Não, eu conheço, eu não estou questionando aqui, eu sei que lá. Agora tem que criar política pública até o Denox, de criar também novas barragens lá para cima. Não é só não, porque a Conquista está faltando água, São Paulo está faltando água. Daqui uns dias vai chegar ao ponto de Anagé, não é brincando não. Deixa eu continuar tentando responder a apresentação, depois a gente abre para todos discutir. Então, por isso que tem que ter a visão da bacia como um todo. Eu vou responder a questão que ele falou, por exemplo, esse valor de 3.600 litros por segundo, ele não foi calculado apenas com a série a partir do reservatório. O que se faz em geral, nós temos dados de chuva, né, principalmente no semiárido, né, muitos dos postos de precipitação foram criados na década de 1910, 1911, né? A partir lá da criação do Denox, né? Do Infox, depois Comissão Imperial, depois virou o Denox em 1909. Então se instalou diversos postos pluviométricos. Então a gente tem, e depois houve ampliação na década de 30, depois 40 e assim por diante. Então a gente tem informações de chuva desde da década de 1910 mais ou menos. Então o que a gente faz, né, a partir desses dados de chuva, a gente reconstitui as vazões, que a gente tem dados mais recentes de vazões dos rios, né, dos últimos 30, 40, 50 anos. Diferentemente na Europa, que eles têm séries de 500, 600 anos. A gente é um país recente, nunca se preocupamos com a água, passamos praticamente 500 anos sem se preocupar com a água, né, e agora que estamos começando a se fazer gestão de água no país. Essa é a verdade, a realidade, como diz o colega, que precisa ser dita. Nós passamos 500 anos poluindo nossos rios, destruindo nossos rios, de costa para os nossos rios, porque quando a gente constrói a casa, a gente não coloca a casa de frente para o rio, a gente coloca os fundos da casa e joga todo o esgoto dentro do rio. É isso que nós fizemos durante 500 anos, né? Então, voltando, então essa série de vazões, normalmente você faz isso com 80, 100 anos de dados, né? Que os modelos climáticos, as coisas já estão nos questionando se realmente 100 anos ainda já é um tamanho bom, né? Porque a tendência, a gente está tendo secas, inclusive extremas, até com mais de 100 anos, e cheias também que aconteceriam uma vez a cada 200 anos, 300 anos, como foi essa cheia agora em Rondônia. Então, é um caso a se pensar. Mas, com os dados que se tem, a informação que se tem, com a série relativamente longa, eu não sei decorado quantos anos, mas eu acredito que são mais de 80 anos, esse valor de 3.600 é o valor de referência que a gente tem. Então, hoje a situação da barragem Anagé, né, ela está em torno da cota 409, né, e isso representa em torno dos 200 milhões de metros cúbicos. Né. Então, esse é o volume, né. A partir de fevereiro de 2014, né, a barragem estava com 250 e foi caindo. E agora, em outubro, a gente está um pouco mais de 200 milhões. Então esse é o volume de água, né, que a gente dispõe no momento na barragem de Anagé. Ou seja, são 255 milhões. É esse gráfico aqui. Tem um outro para trás que está mais um pouco.
2008, ela estava com 220 mais ou menos aqui pelo gráfico, né? Então ela foi caindo, subiu um pouco aqui em 2010 e depois caiu até 100, 100 e pouco. Mas aí depois... Mas aí é 2010 e 2011 não aparece. Ela chegou a 100 milhões. O lago estava em terra. Chegou a 90 milhões. Esse foi o valor mínimo, né? Aqui em 10 de outubro de 2013, mais ou menos, 10 de novembro de 2013. Então, para essa cota aqui, né, que acho que em torno um pouco menos de 100 milhões, que foi o valor mínimo, certo? Que atingiu. E daí ela recuperou, né, esse ano e retomou, né, aos níveis, né, acima de 200, que é aquele outro gráfico que eu mostrei aqui, a partir de fevereiro. Esse aqui. Então, a partir de fevereiro ele estava com 250, né, e foi caindo. Agora, né, em outubro, nós estamos com em torno de 200, assim, arredondado, em torno de 200 milhões de metros cúbicos. Certo? Mais do dobro de 2020. Ou seja, mais o dobro, mais ou menos, do que na situação mais crítica que ele chegou em 2013. Ele está em qual cota agora? 409. Hoje está na cota 409. Se você tivesse liberação que estão preferindo, em um mês você puxa essa cota para 405. Então é o seguinte, isso foi mais ou menos, né, a gente calculou aqui o que a gente chamou aqui de vazão consumida. O que seria vazão consumida? Foi o que foi, né? A partir do que o reservatório caiu, a gente vê o quanto foi o consumo, o quanto se utilizou de água nesse reservatório, ou seja, a água do entorno do reservatório e somado com a água que foi liberada a partir do reservatório. Então, pelos cálculos, né, foi, ou seja, do entorno, que é estimado em algo com os 500, né, 0,5 litros por segundo, e o que foi liberado no conjunto foi próximo a 2 metros por segundo. Né? Isso caiu, né, isso aqui foi calculado a partir do que fato ocorreu, né? Porque como ele desceu o reservatório, ou seja, ele perdeu por evaporação, então a gente calculou a partir do espelho, como ele vem caindo, o espelho vai diminuindo, ou seja, o quanto evaporou e o quanto foi consumido. Então esse total, né, a soma desses dois, fez com que ele saísse do nível tal para o nível tal. Então, como a gente não pode, né, influenciar muito na evaporação, não tem como tapar o sol, né, para ele evaporar, aí a outra parte é o uso, né, para todos os usuários. Então ele foi feito isso aqui, ó, vem caindo a partir de julho, né, é o que está sendo, né, praticado em torno de 1, ou seja, você tem meio metro por segundo que está sendo consumido pelos usuários do entorno do reservatório e meio metro por segundo que foi, né, uns 500 litros por segundo, que foi o que foi liberado para baixo, a jusante do reservatório. Então isso foi praticado aqui até setembro e no mês de outubro, né, se aumentou de 0,5 para 1 a liberação, né, para jusante. Né? Então esse aqui foi o que ocorreu aqui até o momento. Né? Sempre abaixo de 3.600. Ou seja, muito abaixo dos 3.600, né? Dos 3,6 metros por segundo. Se você observar, ao longo de 8 meses, fevereiro para agora, basicamente 20% da água saiu na represa do reservatório, esperando apenas 500 metros por segundo. Se nós tivéssemos uma vazão de 3.600, não estaríamos agora. Se tivesse soltando 1.000 e tantos, eu vou mostrar aqui alguns cenários, né, daqui para frente. Certo? Não tem o gráfico de 2011, não? Então aqui são essas variáveis que eu falei do reservatório. Né? Então, ou seja, é um balanço do reservatório, ou seja, a água, a variação do volume no reservatório, ele é calculado pelo que entra e pelo que sai. Né? Ou seja, é uma conta simples.
né? Desculpas de Pois não. ver a brilhante exposição. Eu quero cumprimentá-los pela qualidade do trabalho que vocês querem fazer aqui. Eu vou pedir permissão para vocês me retirar, mas quero fazer duas observações. Pois não. O doutor Wilde disse que a ANA não fabrica água. Sei que ele fez isso, falou isso para um auditório grande, a gente disse apenas como uma brincadeira. Talvez até que ele admitisse que a gente pensasse que a ANA fabrica água, que a ANA vende água, quando nos cobra a outorga, de alguma maneira, e naturalmente só se deve vender aquilo que se produz. Mas nós compramos água quando nós pagamos a outorga. E não só isso, quando o senhor disse que não há possibilidade de tapar o sol, eu fico surpreso, porque com tanta tecnologia, eu acho que já há a possibilidade, ainda que relativa, de tapar o sol com a conservação e a vegetação diminui a evaporação das matas ciliares. Para isso, eu, pelo menos, os seus companheiros aqui, mas eu, pelo menos, quando precisei, eu e meu sócio, precisamos de um pequeno financiamento do Banco Nordeste, o banco nos impôs a doação de 8% da nossa área para a União, a fim de se ter área de preservação da água, de causa, eu imagino que através de uma construção similar para tapar um pouco o sol e proteger a água. Então, eu quero dizer aos senhores que considero respeitosa a atitude dos senhores para conosco, porque poderiam ter feito isso de maneira aleatória, fechada, aberta, mas por isso estamos aqui. Uma atitude respeitosa para conosco, e eu quero aplaudir, quero agradecer a vocês por isso, e quero pedir apenas que considerem isso, que nós somos os beneficiários diretos pela barragem, porque não é uma barragem, a rigor não é uma barragem, é um açude, porque nós estamos reservando água de chuva, não há nada, não há nenhuma fonte, não há nenhum manancial, o mais mínimo que seja, que abasteça isso. Então, toda a água que for liberada, ela será liberada e será, isso repercutirá em redução da bacia. Até onde nós vamos suportar isso. E se acabar a água antes do período da outorga, se vocês nos devolverão o dinheiro pago para usar a água que vocês não terão para disponibilizar para nós. Eu quero, são provocações irônicas. Vou tentar responder. Mas eu quero agradecer a vocês pela consideração dessa reunião. Eu vou tentar responder a primeira pergunta, talvez o Wilde complemente na segunda. Quando eu falei de tapar o sol, porque aí no caso é da evaporação direta do reservatório. É claro que se você recompor, isso é ideal, a mata, vegetação na bacia como um todo, você vai diminuir, né, essa evaporação da bacia. Mas direto do reservatório, né, ou seja, do espelho d'água do reservatório, já houve algumas tentativas, né, de colocar plantas, de cobrir com lona, diversos experimentos meio... Mas, assim, não tem muito efeito porque prejudica a qualidade de água. Por exemplo, se você com água pés, com vegetação, então ou seja, por um lado você diminui a evaporação direto do espelho, mas você prejudica a qualidade da água por alguns dos experimentos que foram feitos, né? É claro que se a tecnologia está aí é para nos ajudar, para avançar, mas por enquanto ainda é difícil, né, você evitar essa perda por evaporação. Né, diretamente do espelho da água, né? Isso, ou seja, depende de cada reservatório, da condição de vento, né, que cria onda. Então, assim, há, né, uma variabilidade nessa questão da evaporação direto do reservatório. Então, assim, eu usei falar que tapar o sol, né, porque realmente é difícil. É uma água que a gente dificilmente pode contar que essa água que vai ser evaporada pelo sol, porque é um usuário que por esse lado é implacável, mas por outro precisamos de sol para fazer a planta, a vegetação, as plantas precisam de sol. Então tem essa compensação, a natureza é sábia, isso que é a sabedoria da natureza. Quanto à questão da cobrança, eu pedi até o Will depois para complementar, então na verdade a cobrança
pelo uso da água é um instrumento da política da 9433 que vem no sentido de fazer com que haja um uso racional da água, né? Então, o valor cobrado hoje, né, por exemplo, como a água é um bem público, qualquer captação, né, o usuário tem que ter autorização e vai pagar pelo que ele está captando, na quantidade e na qualidade, tanto da captação quanto do lançamento. Então, se ele capta uma água com uma qualidade ótima e devolve isso com a qualidade muito, muito ruim, é claro que ele, né, essa compensação, por quê? Porque aquela água, tanto ele está deixando essa água indisponível em quantidade para outros usuários, quanto a questão da qualidade também para outros usuários que vão estar rio abaixo com a qualidade ruim. E esse recurso, na verdade, não é o custo, seria econômico da água, mas é mais um valor, chega a ser quase simbólico, para manter, fazer essa gestão na bacia. Então, é mais para que a pessoa pense, né, na água como um bem público e para todos, e também para ele e para toda a sociedade, para que ele não use de forma irracional, como a gente vê ainda, né, de forma perdulária, não todos, mas a gente vê ainda, né, um uso que a gente faz de irrigar calçada, assim, vários diversos usos, tomar banho, deixa a torneira aberta durante meia hora. Então, assim, são pequenas atitudes que a gente, né, que a cobrança pelo uso da água vem com esse caráter mais educativo. Então, é nesse sentido, não é assim, cobrar porque está mais o imposto, não é nesse sentido. Então, é para manter o sistema de gestão. Acho que o Will, se quiser complementar. Espero que nos próximos esteja aqui com a gente. Então, isso são as variáveis, né, desse balanço no reservatório. Então, a vazão que chega, né, o reservatório que vem, né, a partir da chuva de escoa, que é o que vai fazer com que aumente o volume do reservatório. Então, nos anos secos, ou nos meses praticamente secos, a gente tem isso aqui praticamente zero, não é isso? Você tem o consumo, que é do entorno do reservatório, você tem a precipitação, que cai direto no espelho d'água, né? Hoje com a chuva, ele falou que isso foi 3 milímetros, né, praticamente subiu. A evaporação direto do reservatório. Quando o reservatório enche, você tem ainda o vertimento, né, quando ele chega a sangrar, né, a verter pelo vertedouro, e você tem o que é liberado, né, aqui através, em geral, da válvula espessora. Então isso é a água, né, como ela se comporta dentro do reservatório em termos de quantidade, né. Então a gente tem um modelo de simulação, né, matemático desenvolvido pela Universidade de São Paulo, né. Você pode representar o reservatório, então a gente coloca todas essas informações para fazer essa conta do balanço, né, no reservatório. Então aqui, para vocês terem ideia do que pode vir a ocorrer, então para essa tomada de decisão, né, ou seja, o quanto a gente pode liberar e que impacto em cada uma dessas liberação pode ter no reservatório, né, a gente faz simulações, cenário de simulação, usando os modelos matemáticos. Aqui a gente fez 2 cenários, né, o que ocorria se a gente liberasse os 0,5 metros cúbicos por segundo, né, que estavam praticando, né, até o momento. Então aqui, a partir de 1º de novembro, né, ou seja, o reservatório está em torno de 200 milhões, então a linha vermelha seria a trajetória, né, considerando o caso aqui mais conservador, né, se todas aquelas afluências ao reservatório fossem zero, ou seja, a gente tivesse 2 anos de seca assim, arrasadora, ou seja, não tivesse zero de contribuição ao reservatório através da chuva, né, e o consumo do entorno continuasse em 0,5 e a gente liberasse esses 0,5 metros cúbicos por segundo. Então o reservatório cairia, né, dessa forma. Entendeu? Até quando? Aqui no horizonte de 2 anos. Então, enxergando 2 anos da frente, a gente pode fazer isso com 2, 3, vários anos no cenário. Né? Então ele chegaria, né, a algo em torno de 130 bilhões de metros cúbicos. É isso. Eu tinha que ver qual é a cota correspondente a isso, eu posso observar. Então ele chegaria, ou seja, numa situação ainda, né,
A situação mais crítica foi aqui que chegou, né, a 100, né, pouco abaixo. Então, apenas durante o mês de novembro, né, se, por exemplo, no mês de novembro, a gente liberasse os 3.600, aquele valor máximo que seria a regularização, né, o que ocorria com esse reservatório se durante um mês a gente liberasse aquele valor de 3.600 e depois voltasse a praticar, né, os 500 litros por segundo. Então ele cairia rapidamente, né, ou seja, porque eu estou liberando um valor maior, né, e depois ele seguiria praticamente quase a mesma trajetória, né, do outro, e chegaria em torno de 120 milhões, supondo zero de afluência. A gente sabe que mesmo nos anos secos há uma recomposição, há uma afluência, né, por menor que seja, mais, né, ela recupera. Então esses seriam dois cenários, né, que a gente simulou para, né, a gente pautar essa decisão. Então isso é assim, como se fosse um dilema, né, na hora de tomar a decisão. Então quem opera o reservatório nunca, né, a gente está trabalhando com a incerteza inerente a esse processo, né? Eu posso, né, eu tenho um estoque, uma quantidade de água, por exemplo, que é o que temos hoje, 200 milhões. Então, o que fazer com essa água, né? Se eu libero muita água, né, o que pode ocorrer? Se eu uso essa água demais e daí vi um ano seco, né, está representado aqui pelo sol, eu tomei uma decisão, né, equivocada, ou seja, eu autorizei, né, eu como órgão gestor, autorizei a usar muita água e veio período de seca, né? Então o reservatório baixou mais do que, né, pode colocar em risco os usuários. Por outro lado, se eu autorizei a usar, né, um valor da água e veio um período muito chuvoso, então eu tomei uma decisão acertada. Então isso é o que nós estamos aqui todos, né? Ele está fazendo aqui hoje discutindo isso. Porque isso poderia ser feito unilateralmente pelo órgão gestor, pela ANA, mas, né, com acordo com o nosso processo democrático discutido, legal, que isso tem que ser feito participativo, né, a discussão com toda a sociedade. Então o outro lado é o inverso. Se eu tenho um determinado montante de água e eu decido por não usar, né, essa água, tentar economizar mais, e aí o que pode ocorrer? Pode vir um ano, né, de seca, eu não usei a água, e aí eu acertei, né, ou seja, eu economizei, é isso? E realmente deu um período ruim e eu tomei uma atitude minha, foi, né, satisfatória, acertada. Ou eu posso autorizar a usar, né, um estoque grande, ou não usar água, e aí vem um ano úmido. Ou seja, eu poderia ter usado mais essa água, ter gerado mais emprego, mais renda, produzido mais, né? Tomei a decisão de não usar e veio um ano úmido. E aí eu tomei, né, ou seja, de certa forma errei também nessa articulação. Então esse é o dilema, né, de quem está lá abrindo e fechando a válvula do reservatório, né? Eu quero já me inscrever, não sei se você já está concluindo a exposição. Eu acho que a gente pode parar, então, por exemplo, só para terminar aqui, aqui na página da ANA, né, temos um item aqui, sala de situação, onde a gente tem todas essas informações disponíveis para toda a sociedade, né, das condições dos reservatórios, todas as estações de vazão, de chuva, então todos os boletins que a gente faz de todos os reservatórios do Nordeste, do Sudeste, do país inteiro, né, todas as informações disponíveis para toda a sociedade, porque a gente acha que a informação, né, ela é importante e a participação de todos, né, no entendimento do que é isso, essa regra. Então, é por isso que nós estamos aqui, né, já foi, né, a gente já pediu desculpa se essa informação, a falha na divulgação, né, não foi de maneira mais ampla, mas a gente espera que isso seja o primeiro encontro nosso
que a gente volte, né, a discutir essa temática daqui para frente, de maneira aberta, discutida, participativa, com todas as informações disponíveis para toda a sociedade. Então é isso que a gente espera. E aí vamos abrir aí, acho que o Milton se pode Vai acontecer os encaminhamentos também, né? Vamos lá, vamos por partes. Nós vamos abrir inscrições, tem o senhor prefeito, que ele fez inscrição, após ele vão o senhor, depois o Nabuco, cadê o outro companheiro lá? Vamos lá, vamos organizar aqui, porque tem muita coisa a conversar. Vai ter que notar aí, ó. Vamos lá. Vamos, senhor, vamos lá. Bom dia a todos também. É um prazer estar aqui, né? Um debate tão sério, tão importante que nós estamos convivendo com esse debate. E, na verdade, como um prefeito municipal de Estiva, eu tive na obrigação de estar presente aqui hoje, para responder para vários colegas meus que também estão sofrendo com esse problema da seca, que é Mirantes, Maracás, Sincorá, entre outras cidades da região, mas na verdade, Manuel Vitorino, que é divisa com Barra de Estiva, e na verdade, muita gente pensa, Barra de Estiva é uma cidade que chove muito, né? Mas Barra de Estiva tem dois climas, como o colega nosso colocou aqui, da Henrique, secretário de Agricultura. Nós temos lá dois biomas, nós temos os Gerais, que realmente é onde chove bastante, nós temos o rio Paraguaçu, que nasce em Barra de Estiva, que banha a Bahia quase toda, mas nós temos um bioma diferenciado lá, que é a Caatinga. Essa região da Caatinga que abrange Santana e Estandarte, para vocês terem ideia da situação da seca na região, eu fui obrigado, esse kit que o governo federal mandou para a gente, kit seca, que é a carregadeira reta, desviar da Caatinga, a gente está lá há quase um mês cavando o rio, cavando a areia do rio para fazer cacimbas, para o consumo humano. Então, esse pedido que eu fiz, não só ao ILEMA, ao DENOC, à Casa Civil, juntamente com os colegas da região, é porque, em primeiro lugar, eu vejo que está em jogo a vida humana, né? A sede. Então, entendo a posição de vocês também aqui, né? Mas eu acho que a gente tinha que vir para esse debate, né? Para achar uma solução para vocês e para a região nossa lá também, que sofre com a seca. Então, eu gostaria de agradecer o convite, né? Não sei se tem mais algum outro colega do prefeito, mas tem um vice-prefeito aqui, né, que está presente. Eu acho que é importante a gente mostrar a cara, né, e dizer por que a gente está aqui presente. Tem um outro compromisso agora em Conquista, eu tenho que sair um pouco mais cedo, infelizmente não posso ficar até o final, mas estou à disposição do IBAN, né, que sempre entra em contato com a gente, né, e de vocês aqui, de Anagé, de região, para a gente poder debater isso mais profundamente, né, porque o objetivo da água é trazer benefícios, não só para vocês, mas benefícios também para o povo que está passando sede na região da Caatinga, de Barra de Estiva e das regiões locais. Então, agradeço o convite e muito obrigado. Um abraço a todos. As pessoas, eu vou repetir o nome, né? Deixa só me apresentando para aqueles que não me conhecem, eu sou Alexandre Lessa, sou professor da UESP, Universidade Estadual do Norte da Bahia, professor na área de Direito, mais especialidade em Direito Ambiental, e trabalho já com a gestão também de recursos hídricos em diversos. Aí eu tenho alguns questionamentos, na realidade não colocando os estudos que foram levantados. A gente sabe que toda decisão, aliás, eu gostei muito da fala que diz que toda sabedoria ela é importante, principalmente a sabedoria feita, né, pela discussão em conjunto, chamando a comunidade, a sociedade. O primeiro ponto que eu preciso entender é se a decisão já foi tomada e essa palestra ou esse encontro é tão somente para acalmar os ânimos da sociedade, dizendo que a decisão foi tomada por esses motivos. É isso que a gente precisa entender, porque aí, na realidade, os desdobramentos teriam que ser outros. Ou se esse na realidade, é o primeiro momento para estudarmos a gestão dessa bacia, de como ela deve ser gerida, e não atender também tão somente interesses, muitas vezes, políticos, de necessidades tantas outras, né, que podem ser utilizadas para a liberação simplesmente das águas. Falo isso, né? Falo isso porque em momentos anteriores, e essa é a grande preocupação da nossa sociedade local,
é que em momentos anteriores, decisões foram tomadas de forma totalmente equivocadas e que arrasaram a economia local de diversos municípios. Não estou falando tão somente de produtores, estou falando da economia como um todo, né? Fazendas foram perdidas, plantações de mangas foram arrasadas, e isso gera emprego, gera riqueza, são recursos que são utilizados. Eu entendo a fala do prefeito quando fala, a gente tem que atender a necessidade humana, a gente está bastante sede. Sim, mas as pessoas que também passaram anos e anos de seca aqui no semiárido dessa região, passaram fome, né? Passaram fome, porque perderam seus postos de trabalho, perderam seus recursos, perderam o grande motor que gerava a economia de nossa região, foi perdida por decisões extremamente equivocadas, não baseadas em estudos e etc., mas em simplesmente de má gestão. Então, hoje, nossa preocupação não estou colocando de forma nenhuma, né, os estudos que foram trazidos aqui à discussão, mesmo porque não teria embasamento científico para questionar, mas assim, são gráficos históricos trazendo, né, números. Eu sei, porque eu sei como é feito todos esses estudos, então são gráficos históricos, são gráficos que trouxeram períodos de seca, que pode ter uma série de equívocos de ordem científica na sua elaboração, na análise de chuva, nas previsões que poderiam ter sido feitas e que colocam em risco a nossa sociedade. Então, a gente precisa entender, como um simples dado que foi dado aí já nos preocupa, né? Não, a gente ia abrir, estava com a válvula quebrada, só pode abrir meio. Do mesmo jeito que pode mandar fecha e a válvula está quebrada e não fecha mais. Né? E olha para você ver, a gente está falando de água, por isso que a pergunta que eu fiz anterior foi: qual é a agilidade? Com que rapidez as decisões são tomadas? Porque a água vai embora. Passou 30 dias até arrumar alguém que vai consertar, que vai... Ora, entendeu? E aí, todos que estão acima, que estão longe do leito central do rio, viram os braços da barragem secar, as suas irrigações foram embora, os empregos que ele gerava também se perderam, tudo isso acontece. Né? Falo porque a minha preocupação, eu já fui procurado, e aí na condição de advogado também de diversas associações, para já entrar com medidas judiciais, liminares, para impedir que isso seja feito de forma assodada, sem um estudo claro das necessidades, compreendendo inclusive o momento hídrico que nós estamos vivendo, porque agora é o período das chuvas, né? Daqui a pouco tudo bem, a água vem de forma natural, e aí saia pelas vazantes da barragem, né? E vai encher de todas as cacimbas ali para baixo. Mas se a gente libera essa água hoje, e aí, amanhã? A gente vai buscar o prejuízo e dizer, não, a decisão foi equivocada realmente. Não veio as chuvas esperadas, a gente prejudicou uma série de... Então assim, aí a minha pergunta, essa é a minha fala, mas a minha pergunta, eu preciso saber já de imediato se decisões foram tomadas, porque a gente vai entender quais são as medidas que precisamos tomar para impedir que essas decisões prejudiquem toda uma sociedade. Bom, primeiro, com relação ao... Pode ser também, a gente pode fazer 3. Não, mas agora é uma pergunta, uma resposta, não se quer. Vamos responder isso aqui, depois a gente faz de 3 em 3, pode ser? Vamos lá. Ponto 1. Com relação aos dados que foram apresentados, não são nenhum desses dados históricos foram calculados. São dados de registro. Tá? Então aquela série histórica volumétrica é registro. É o volume que estava ali, então a gente só simplesmente apresentou. Então não existe, diríamos, um erro oriundo de cálculo. Tá? A segunda questão, com relação à decisão já tomada. Como a gente tinha falado, por isso que eu puxei aqui na tela, dia 4 de outubro, 3 de outubro, tá? A ANA tomou uma decisão emergencial. Tá? Naquele período, que havia necessidade de tomar uma decisão para um determinado período curto, até para a gente poder verificar isso, segundo a medição, tá? Durante uma semana, uma liberação maior, 3,6, até 10 de outubro. De 11 de outubro a 9 de novembro, uma redução. E depois vão